Oi, pessoal, a gente está de volta. Aqui um próximo bloco. A gente está num bate-papo muito bom com o Dr. Tiago. A gente está conversando sobre o direito da família. Seja bem-vindo aqui de novo. Dr. Tiago, existe um termo que chama alienação parental. O que é isso? Explica um pouquinho para a gente o que é, o que pode ser feito durante um divórcio, o que caracterizaria essa alienação parental? Conta um pouco para a gente, por favor. Perfeito. Inclusive, uma excelente pergunta aí que nós temos cada vez mais presenciado litígios ou a procura pelo Poder Judiciário para tentar resolver uma situação que, se fosse uma separação de forma tranquila, né, uma separação de forma cordial entre os casais, onde é possível que isso aconteça em muitos casos, geralmente nós não veríamos esse reflexo. Mas a alienação parental, ela caracteriza-se principalmente quando um dos genitores acaba utilizando os seus filhos, ou um dos seus filhos, contra o pai ou contra a mãe, como forma, muitas vezes, de retaliação, né? Muitas vezes, quando o relacionamento ele não tem um término feliz, ou tem um término de alta complexidade, seja litigiosa, a tendência, muitas vezes, do pai ou da mãe, ou do genitor, da genitora, muitas vezes consciente do que está fazendo, mas às vezes não consegue ou não tem um entendimento do instituto da alienação parental. Então ela entra como se aquilo fosse de forma natural. E ela começa então a instigar a criança a trabalhar na cabeça dela, no psicológico dela, de que ele ou ela é o melhor pai do mundo e o outro é o pior. Fazendo com que essa criança, que no caso ama as duas partes, tenha que escolher o lado certo e o lado errado Quem que é da melhor situação. que o outro? Principalmente quando você... Tortura emocional. Tortura emocional. Principalmente quando você vê um cenário de crianças que têm aí 2, 3 anos, 4 anos, que muitas vezes não tem ali um discernimento, até mesmo a consciência, e até porque está em formação para isso, não tem maturidade suficiente para poder dizer para o genitor ou para a genitora que ele está sendo ou ela está sendo instigada a tais atos cometidos, né? Olha, o papai está falando que você é assim, assim, assado. Olha, a mamãe está dizendo que você é assim, assado. Eu falei assim, olha, mas né, não sou. E principalmente quando um dos outros casais, dos casais, entram num novo relacionamento. Então, isso nós temos um índice alarmante da não aceitação. Por isso que eu defendo a ideia aqui da questão do direito, da área jurídica, da área do direito de família, trabalhar com a psicologia. Porque veja que existe uma ligação e uma linha muito tênue entre essa situação, de que o problema, na sua origem, ela não é jurídica, ela é extremamente psicológica, mas no decorrer do tempo ela se torna jurídica. Sim. Como que eu posso chegar na condição de advogado, ou até mesmo de procurador, ou de patrono daquele que eu estou representando, e ter uma abordagem psicológica? Eu preciso resolver o conflito. Até porque nós temos uma criança e a preservação da criança, da sanidade da criança, do desenvolvimento da criança, ela é mais forte, ela grita, né? Então, muitas vezes nós orientamos assim, olha, procure uma ajuda psicológica, uma ajuda terapêutica, antes de qualquer ação judicial ou de qualquer pedido na justiça, para que a justiça possa intervir, possa ali ter, por exemplo, um estudo psicossocial determinado pela justiça. Mas eu acho que falta, né? desculpa te interromper, mas falta muito esse trabalho de psicoeducação mesmo, Sim. sabe? De conscientização no sentido de tem coisas na vida que se não dissolve.
o divórcio, a separação está acontecendo entre o casal. Não está acontecendo entre os filhos. Nunca, jamais vai acontecer entre os filhos. A partir do momento que você consegue fazer um trabalho com esse casal para eles entenderem que 50% do filho é dele, 50% é dela e nada nunca vai desfazer isso. Então não é porque você descobriu uma traição e você passou a odiar o seu cônjuge que ele vai deixar de ser pai do seu filho. Sim. E esse trabalho que a gente precisa trazer consciência para a sociedade, mas de um modo geral, porque às vezes isso parece que é tão restrito, é tão óbvio que fala assim, não, a gente não precisaria estar falando sobre isso aqui, mas precisa. Mas é que Porque tem alguns que encaram como ex-filho, ex-pai, né? E tem algumas ver o filho. E tem algumas, e isso é muito comum acontecer mais com mulheres do que com homens, mas tem algumas mulheres que quando se separam, o filho é meu. E tipo assim, o filho é meu e ninguém põe a mão, ninguém toca, ninguém vê, não vou deixar o meu filho com aquele maluco. É justamente por não ter esse conhecimento de quanta falta faz a presença, a energia, os ensinamentos desse pai na vida dessa criança, que faz esse tipo de coisa. Porque o pai, ele vai trazer o diferente do que aquela mãe está acostumada a ensinar para aquela criança. E essa criança precisa do diferente. Porque senão ele vai para a vida adulta, e aí como é que ele vai fazer para ele lidar com o diferente? Ele não teve o diferente na infância dele. Então, a presença desse pai, o fazer diferente é extremamente importante. Eu tenho um casal de filhos. Eu também sou separada do pai deles. Gente, de vez em quando chega até com roupa trocada. Mas como deu conta de pôr a roupa do menino na menina? E tá tudo bem. É a coisa mais fácil do mundo de você ver. Você vai tomar um café na padaria, os filhos estão com a mãe ou com o casal junto, mas tem a mãe ali. Tá todo mundo de banhinho tomado, cabelinho penteadinho, né? Arrumadinho. Você percebe claramente quando é o pai que arruma. Saiu da cama com o cabelo tudo em pé, o olho remelado. Com o short estampado. E vai. Mas tá lindo. Gente, isso é o de menos. E tem muita mulher que briga por causa disso, que arruma confusão por causa disso, que não deixa o filho ficar final de semana com o pai por causa disso. Isso é extremamente E tem um outro lado da insegurança, que eu vejo, já tive alguns casos, que eu conheço, inclusive, que o pai, por exemplo, é alcoólatra, né? Levou a uma separação por conta disso. E como que você deixa o filho no final de semana? Que segurança que a mãe tem também, Sim. sabendo que o pai vai beber e ele vai dirigir, Sim. né? Levando suas crianças junto. Né? Então você percebe complicado. Você percebe que nesse caso, por exemplo, a gente tem dois casos aqui que são extremos, que eu diria que seria um caso que extremamente de tratamento psicológico mesmo, né? Não jurídico inicialmente, psicológico. Sim. E aqui nós temos um caso jurídico. Exatamente. Por quê? Hoje, o que voga a legislação no direito civil e no direito de família, que é uma ramificação dentro do Código do Direito Civil brasileiro, é que a guarda, em regra, ou via de regra, ela é compartilhada. Sim. Ou seja, quando nós trazemos a ideia de que a regra é a guarda compartilhada, nós temos aqui o compartilhamento de direitos e obrigações entre os pais da criança. Então, são direitos e obrigações que os pais, ao longo da vida da criança, ali da adolescência, eles terão que conversar, dialogar, para chegar ao melhor entendimento para a criança. Quando nós temos um caso desse, por exemplo, e de alcoolismo, nós temos com entorpecentes, drogas e tudo mais, inclusive casos que eu trabalho que o pai, por exemplo, o genitor, ele está preso, entendeu? Então, o que nós juridicamente podemos fazer diante da mãe, da genitora e tudo mais? Olha, é um pai que não tem ou não demonstra efetivamente condições para compartilhar direitos e obrigações do seu filho. E o que nós pleiteamos? Que a guarda, então, portanto, seja unilateral, que é a exceção. Só que quando você entra com um pedido de exceção, você tem que ter provas
não só argumentos, mas você tem que trazer provas robustas de que, olha, a mãe é, por exemplo, uma viciada em drogas, em cracks, em álcool e tudo mais, e que vive na rua ou não se sabe até onde é o paradeiro dela, como que nós podemos compartilhar obrigações, compartilhar direitos, né? Compartilhar ali determinações do que vai ser a vida da criança, qual a melhor escola, qual Se ela não está dando conta de cuidar nem da própria vida, se né? ela está totalmente desestruturada. Pais, muitas vezes, que estão internados, né? Então, quando a gente traz esses elementos e consegue demonstrar para o judiciário, consegue demonstrar para o Ministério Público, nós temos uma efetividade muito grande, porque fica, de fato, caracterizado que a guarda, tão somente, ela tem que ser exercida pela genitora. Ou, caso contrário, pelo genitor, que hoje nós temos os dois lados também da moeda. E aí né? tem as visitas vigiadas, E né? aí nós temos as visitas que são chamadas de visitas assistidas. Isso. Né? Então, assim, muitas vezes a pessoa estava presa, estava ali num cárcere, voltou, quer uma reaproximação com a criança e demonstra, olha, está trabalhando, voltou a sua reinserção dentro da sociedade. Bom, nós temos estudos psicológicos, psicoterapeutas e tudo mais que é possível aferir aos poucos se realmente essa pessoa ela tem condição de voltar a conviver com seu filho. Porque a regra é que sim, conviva, mas que isso não traga para a criança uma insegurança de que a gente não sabe o que pode acontecer, por exemplo, se o pai sair com a criança que vai tomar um sorvete e nunca mais volta. Então a responsabilidade ela é muito grande, não só dos advogados que trabalham nesta seara, mas também do Poder Judiciário, mas também da família. Eu digo que, nesses casos específicos, a família ela tem que estar muito unida, tem que estar muito junta. E aí, quando você fala família, você está falando de familiares de ambas as partes. De familiares de ambas as partes. Né? Os avós, né? Tios. Exatamente, porque o alicerce realmente é a família. O poder familiar é muito grande. Então, quando você quer desconstituir um poder familiar, dizendo que você não tem condição de cuidar do seu filho, isso é exceção para o judiciário. Porque é dizer, olha, você é mãe, mas no final de contas você não é. Imagina que situação tão delicada. Né? E o filho, né? E como que fica isso? Por isso a necessidade de famílias que buscam os nossos trabalhos de ter essa comunicação de nós profissionais, de instigar essa multiplicidade entre o direito, entre a psicologia, entre talvez assistências que exista dentro do município por meio de políticas públicas efetivas que possam dar assistência. Isso porque nós temos muitas vezes públicos carentes, de baixa renda, que, por exemplo, não tem condição de arcar com um advogado ou arcar com uma psicóloga, ou a gente criar movimentos, né, dentro da psicologia, dentro das faculdades, das universidades, ou até mesmo de grupos, e até mesmo com advogados, para que possa talvez criar um centro ou uma comunicação que possa também assistir essas pessoas. Como que se fosse um serviço pro bono, né? Porque essas pessoas carecem muito de profissionais como a gente, que tem uma sensibilidade maior, que tem um olhar além das lentes, que tem um olhar além que entende o que está sendo falado por trás da fala. Né? Então, você ir atrás
do poder judiciário que está abarrotado de processo para resolver uma situação dessa requer tempo. E o tempo para essas famílias que estão desestruturadas ou estão em busca urgentemente de respostas, talvez você vai levar ali meses ou anos para ter. Às vezes vai um quadro, esses divórcios litigiosos, né? São longos, né? Você pega divórcios litigiosos que muitas vezes não envolve filhos, envolve só duas pessoas, que poderia ser resolvido ali num cartório simples, fácil e muito mais financeiramente, muito mais em conta, muito mais em barato, mas que ambos não têm condições psicológicas de dialogar. E pasme, casais que ficaram 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos não conseguem sentar numa mesa para falar assim, olha, o que vocês têm de bens patrimoniais? Quando vem falar de litígio para mim, que não envolva criança, o que vocês têm? Olha, nós temos um carro. E aí vão quebrar o pau. Aí nós temos uma casa. Tá, o que mais? Não, só isso, doutor. O que eles vão gastar não pago bem. Só um minutinho, doutor. Vamos falar de mais um parceiro nosso aí. Esse é o Assis, cabeleireiro. Ele não só atende o público, né? Como também forma novos profissionais e transforma vidas, gente. Vocês estão vendo aí que eu fiz uma pequena transformação da última foto para o dia de hoje. E ele é maravilhoso, ele é paisagista também. Eu cheguei lá com umas ideias toda torta. Ele falou, não vou deixar você fazer isso que você quer, não combina com você, você vai se arrepender, segue os meus conselhos, faz o que eu tô te falando, e enfim, eu amei o resultado, confio plenamente nele. Se você tá aí querendo mudar o seu visual ou melhorar a questão química, que ele é especialista em química, Assis Cabeleireiro, um profissional fantástico, entre em contato com ele aí. Vamos lá. Quebrar o pau por causa de um carro. Então, assim, realmente a gente fica parando para pensar o quanto que as famílias, as pessoas hoje estão desestruturadas. O doutor, você sabe que eu conheço alguns casos, por exemplo, de esposas que não tem violência física, né? Mas a violência é pior do que a física, né? Que é a agressão, né? Emocional, o xingamento. E as pessoas, eu falo, por que não separa? Aí elas falam assim, não, mas eu vou viver do quê? Eu tô aqui porque ele me sustenta, né? Eu tenho medo. Provedor. E o provedor fala assim, você vai morrer de fome. Se você não estiver comigo, você vai morrer de fome. É uma tortura psicológica. É uma tortura diária. E essas pessoas aguentam e toleram isso, né? E isso eu vejo hoje, e eu sofro muito com minha mãe. Eu passei isso na minha infância inteira. Meu pai, a gente passou isso. Então, me incomoda demais. Eu falo, quando eu vejo alguém, porque eu falo, eu tenho traumas até hoje, né? Eu e minhas irmãs, do que a gente vivenciou na infância, né? Meu pai, ele se separou da minha mãe. E ele batia em todo mundo, batia, xingava. Então, eu vi, ele deixou minha mãe surda com murro, né? A gente separava. Então, assim, ele batia na gente. Então, eu passei por tudo isso ao longo da vida. E minha mãe demorou muito para separar. Ela esperou a gente crescer, eram 4 meninas. Então, e ele ameaçava sempre assim, se você separar, eu vou tirar, você vai morrer de fome mesmo. E de um dia para a noite ele realmente tirou. E a gente ficou sem comida, sem nada, e meu avô que começou a cuidar da gente. Só que aí até minha mãe procurar advogado, entrar naquela coisa, meu avô deu suporte, tudo. E realmente ele fez isso mesmo. Avô paterno ou materno? Materno. Não, paterno nem queria saber. Mas o paterno, né? Quem ajudou foi o materno, pai da minha mãe. Ele que era... Tanto é que por muito tempo a gente chamava... Dia dos Pais era com ele, né? Ele era o nosso pai, a nossa referência de pai, porque ele cuidava da gente. E aí, então assim, minha mãe sofreu muito e ela não... A gente falava assim pra ela, mãe, você tem que tomar uma atitude. E ela falava, não, eu não posso, tenho 4 filhos, como que vai ser? E ela era deficiente visual, ela era cega. E aí ela foi trabalhar, sempre trabalhou, trabalhava em casa primeiro, depois ela foi vender as coisas dela, ter o dinheiro dela, foi ter o financeiro dela e esperou a gente crescer. Só que isso levou tempo, né? Então, assim, a hora... Sofrimento. Muito tempo. Né? E aí, quando eles se separaram, eu devia ter uns 8, a minha irmã mais velha, ele devia ter uns 13. Foi aí porque a gente falava pra ela, mãe, a gente não aguenta mais.
né? Então, aí ela teve o nosso apoio, acho que de tanto que a gente falou assim, ó, não precisa de dinheiro, a gente morre de fome, mas a gente precisa da paz. Porque ninguém conseguia dormir, você não tinha, se tinha medo de tudo, né? Era um horror. Então, eu passei por isso, mas eu sei de muitas famílias que passam por isso até hoje, né? E as pessoas não, e eu falo assim, vai, procura ajuda, tem ajuda que pode pagar, tem ajuda que você não pode pagar, mas ainda eu vejo que as pessoas têm esse medo muito mais da dependência financeira, né? E até tem uma que é ameaçada que ele vai matar. Então ela tem medo mesmo de que isso vai acontecer. Então, assim, é muito triste, muito né? triste, mas isso acontece perto da gente. Perto da gente, vizinhos da gente, que a gente não tem ideia, né? Por isso que a ideia e a ideia central desse podcast que eu trago é que nós possamos instigar, conversar, debater sobre esses assuntos, porque é um assunto que é uma situação que mexe com uma estrutura familiar, né? Hoje todo mundo tem família, até mesmo quem vive sozinho, né? Tem seus conflitos, né? E nós precisamos debater, precisamos conversar sobre essas questões e precisamos ajudar as pessoas. A pessoa entender, porque na verdade, o que acontece na maioria das vezes? São crenças limitantes, entende? Muito enraizadas, muito fortes. São conceitos pré-formados, assim, de gerações. E isso tem muito mais uma dependência emocional do que uma dependência financeira. Porque você entende que na hora que decide, toma decisão, qualquer bolo de pote que você for vender na rua vira dinheiro. Ninguém vai morrer de fome. Mas a tortura emocional psicológica é tão grande que a pessoa ela começa a colocar em xeque a sua capacidade de sobrevivência além daquele relacionamento. Isso é uma dependência emocional. Na cabeça dela é por causa dos filhos, por causa da dependência financeira, mas não é. Na maioria das vezes, não é. Então, assim, é uma psicoeducação mesmo que precisa acontecer. E essa questão de o provedor, esses conceitos deturpados, né? A mulher submissa, e aí eles confundem a submissão com a subserviência. Gente, submissão é uma coisa, subserviência é outra coisa. A mulher submissa é a mulher que está debaixo da mesma missão que o homem. E aí, quando você fala de submissão, você está falando de base. Constrói um prédio sem uma base embaixo, ele vai cair. A mulher é a base desse homem. Isso é uma submissão. A subserviência é eu dar lá meu chinelo, você não lavou minha roupa, cadê minha comida? Vai tomar banho, eu quero minha toalha. Isso é subserviência. E aí entra um outro conceito super deturpado também, que é o conceito do provedor. Sim. Nós temos, enquanto cérebro primitivo, essa necessidade, enquanto mulher, de ver esse homem provendo, trazendo a caça. Para que você admire esse homem. Para que, através dessa admiração que você tem por ele, você tenha tesão, vontade de viver com ele, ficar com ele, abraçar, cheirar, beijar ele. Não é esse provedor que vai fazer com que essa mulher seja escravizada dentro de casa, entendeu? Aí entra aquela questão, a mulher pode trabalhar? Gente, a mulher pode, desde que ela não precise se ela tiver um homem em casa. Se eu não trabalhar, não tem arroz e feijão dentro da minha casa. Cadê o provedor dessa casa? Só que a partir do momento que você entende o conceito na real, de como ele realmente é, você entende que esse homem é o provedor no sentido de papel de homem. Mas enquanto isso, eu, enquanto mulher, eu posso trabalhar. Não porque eu preciso para sobreviver, mas porque eu quero para realizar os meus sonhos. Essa troca de papéis, de entendimento de papéis, essa disfunção do entendimento dos conceitos mesmo. Eu falo que honra foi deturpado, perdão foi deturpado, provedor, submissão, são conceitos que a nossa vida está baseada nesses conceitos e eles foram ensinados de maneira errada para a gente. E isso gerou muita crença limitante. E crença limitante não é só uma frasezinha de para-choque de caminhão. Crença limitante, cara, é o que trava a tua vida. Crença limitante é o que faz você ficar dentro de um ofurô de cocô e não ter condições de sair dali. É verdade. É verdade. É isso mesmo. Você fica ali, achando, não tem chance de sair. Só ver aquele lado. E é onde você encontra, nesse percurso, quando alguém toma uma iniciativa, fala assim, olha, por fim a esse relacionamento, você
encontra inúmeros absurdos, bizarros, quando você vai atender uma pessoa, que assim, como pode você ter passado por tudo isso? Tanto Como que tempo. você conseguiu passar por tudo isso? É uma pessoa que mentalmente ela está destruída. Sim. Ela não consegue reerguer. Uma pessoa né? que vive com um É um- narcisista, ela tem traumas neurológicos. né? É uma pessoa que, inclusive, eu conheço de ter amizade próxima, que por uma questão de paz, ela largou o patrimônio dela avaliado de mais de 3 milhões de reais. Fica, eu prefiro a paz do que a, né? E aí eu questionei, falei, como assim? Não, eu quero ter paz. E abriu mão, né? Abriu mão. É para você ver que o fundo de tudo isso é tão sistêmico, né? É tão emocional que a gente sai de um extremo para o outro. Enquanto tem um casal se degladiando e indo pro litigioso por causa de um carro, e você entende que ali tem uma rixa, uma vingança, é muito mais sobre as feridas emocionais, o tempo dedicado, o sonho que não foi realizado, a raiva que eu estou sentindo daquilo tudo, do que do carro em si. A gente tem no outro lado uma pessoa com talvez desgastada, né, esgotada emocionalmente, a ponto de falar, fica com tudo para você, eu vou com a roupa do corpo embora. Exatamente. Que eu reconquisto, Exatamente. né? O doutor Tiago, resume pra gente, assim, nesse nosso tempinho que nos resta aqui, a essência do seu trabalho. Você fala assim, olha, por que eu faço isso todo dia da minha vida, né? Qual que é o seu propósito? O propósito meu, inclusive, do nosso escritório, né, é exatamente acreditar nas pessoas, né? Bacana. Porque hoje que a gente está numa sociedade vivendo em situações que se perdeu a esperança nas pessoas. E hoje, através da tela de um celular, tudo ficou mais fácil, mais rápido, né? E muitas vezes não é nem a pessoa, é a inteligência artificial Sim. que clona a voz ou que faz voz, que reproduz imagem, reproduz tudo, né? Então, quando você atende uma pessoa, atende uma família, né? E a pessoa ali, ela simplesmente, olha, aqui eu sempre digo, aqui você pode ser você. Aqui você não vai ter julgamento. E o que você conversar aqui é relação de sigilo profissional, de cliente para advogado, assim como tem de paciente para médico. E assim como tem na psicologia também. Então não sai daqui. Então quando você começa através disso, a pessoa desarma. E aí ela entra, assim, de atendimento de que a pessoa ficou 1 hora chorando que não conseguia falar. Você conecta com ela, né? Com a dor dela. E aí eu falo assim, olha, não precisa falar. Volta amanhã que a gente conversa. Olha, Então, nunca assim, ouvi um advogado atendimento que a gente precisa e que eu trabalho e Que que legal. eu Muito propago de que a gente precisa ter um atendimento mais humanizado quando a gente trata de direito de família. Sobretudo direito de família, mas eu acredito que isso precisaria se expandir em muitas outras áreas, não só do direito, da psicologia, enfim. Mas quando a gente trata ali de feridas que realmente elas machucam, elas sangram, são mulheres que sangram. Quando uma mulher vem e fala, olha, eu preciso de uma medida protetiva porque eu estou com medo de morrer, elas estão sangrando por dentro. Sim. Elas ficam confinadas dentro de casa porque um barulho no portão elas já entram em desespero. Elas precisam tomar medicamentos psicotrópicos, medicamentos para conseguir dormir ou baixar uma adrenalina. Então, o propósito de tudo isso é poder instigar conhecimento, um movimento, né, de uma sociedade, de profissionais como nós, que atendemos pessoas, não atendemos robôs. E as pessoas, você atende de forma online? Eu atendo, mas eu prefiro pessoalmente, no tete a tete, né? E ali você descobre muitas coisas e às vezes soluções que você, nossa, é muito mais simples do que a gente imaginava. Então, essa questão de lidar com as pessoas é o que me fascina, sabe? Porque
eu fui assim dentro de casa com os meus pais. Aliás, sou assim, de uma família muito unida, de uma família que tem um problema. A gente não tem vergonha em conversar. A gente não tem vergonha em chorar. A gente não tem vergonha em falar assim, olha, eu preciso de ajuda. E hoje as pessoas procuram ajuda através de medicamento, através de redes sociais, através de tudo, menos Inteligência artificial. Inteligência artificial, onde você coloca ali qual que é o seu problema, os seus sintomas, e ele te dá a resposta, inclusive diz até quais são os medicamentos que você tem que tomar e o horário que você precisa. Mas isso daqui que nós estamos fazendo, nós estamos conversando, não existe. Então, é o que eu digo. Nunca será uma área saturada do direito trabalhar com família ou outras áreas, assim como a medicina, a psicologia, nunca. Falta profissionais? Falta profissionais. Falta profissionais bons? Falta, assim como em qualquer área. Mas eu sou apaixonado por trabalhar com pessoas, com gestão de pessoas, olhar nos olhos dela e falar assim, olha, você pode confiar. Eu vou te dar, talvez não agora uma resposta, porque algumas coisas você precisa repensar. Mas vamos construir essa resposta junto? Encontrar um caminho. E que talvez no final não seja uma via judicial. Porque uma via judicial, ela desgasta todo mundo. Mas que talvez no início basta só um diálogo. Sim. É sentar à mesa e falar assim, olha, tá fácil a solução. Então é isso que me fascina e eu procuro fazer no meu dia a dia, no escritório, na relação entre família, com os meus amigos, as pessoas mais próximas, sabe? É ter um olhar além das nossas lentes, né? E a gente consegue encontrar, né? Muito bom, gente. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Volte outras vezes, que tem muito assunto. Muitas Muito coisas obrigada pra gente. mesmo. Foi um grande aprendizado. Eu agradeço. E eu nunca ouvi um advogado falar assim. Então, achei surpreendente mesmo, né? Muito e precisa, bacana. porque lida com as famílias. É isso, pessoal. Se inscreva lá no nosso canal no YouTube, Deite Onde Van, e nos acompanhe aí nos próximos episódios. E até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.